Então, boa tarde. Professor, quero agradecer a sua presença. Vou falar um pouquinho do nosso projeto. Nós fazemos parte da Comunica RH, que é uma plataforma de recursos humanos, que é comunicarh.com. É uma plataforma lusófona que pretende partilhar e que partilha já hoje vários conteúdos com os países de língua oficial portuguesa. Portanto, nesse sentido, convidamos assim para fazer parte desse projeto, para acrescentar o grande conhecimento, já vi que tem um vasto currículo, portanto, iria pedir para fazer uma pequena apresentação. Obrigado, Cristina. É uma grande honra estar com você na Comunica RH. Só um detalhe, eu e meu sogro, nós temos batalhado na ONU para que a língua portuguesa seja um dos 5 idiomas oficiais, que é a segunda língua mais falada no mundo, e o árabe está na ONU e não está a língua portuguesa. Então, essa integração dos países de língua portuguesa tem um duplo amor no meu coração, um ganho extra de estar com vocês, e o privilégio de compartilhar experiências que atravessam o oceano. Mas as pessoas são iguais, os desafios são muito semelhantes, então eu espero contribuir também com vocês nessa jornada. O meu caminho ele é muito atípico, eu sou um médico psiquiatra que entrei para a organização, para o trabalho organizacional com uma coincidência. Na década de 90, aqui no Brasil, houve uma mudança da política e abriu o mercado brasileiro para trabalho internacional, empresas internacionais, que era fechado, tinha reserva de mercado. Mas, junto a isso, nessa grande entrada de empresas internacionais, aconteceu também uma moda de consultoria no mundo inteiro. Você vai lembrar da reengenharia do Michael Hammer. E na reengenharia, o conceito era demitir o nível intermediário de lideranças para aumentar a velocidade das empresas. O que faz muito sentido, era muito burocrática a organização no Brasil nessa época. Entretanto, ao demitir uma massa de gestores, a mensagem foi muito cruel. A mensagem é: vocês atrapalham a organização. Então, com isso, o contrato psicológico, tema do meu doutorado, ele foi afetado quando as pessoas se sentiram expulsas da empresa e não tinham competências para abrir comércios, trabalhar em outros lugares, porque era muito especializado o trabalho. Com isso, essa massa de pessoas vai para o mercado e sofre um monte de reveses financeiros, mas quem fica na empresa fica com muito medo de perder o emprego. Esse medo faz com que as pessoas trabalhem mais, se sujeitem mais, mas também tem efeitos colaterais disso, como o aumento do cinismo, redução do engajamento e da motivação. Então, nesse período, eu comecei a atender no meu consultório, como psiquiatra, quadros que não tinham uma classificação anterior, que hoje chamamos de burnout, uma doença do trabalho que, pela lei brasileira, já tem os mesmos direitos de acidente do trabalho. Uma doença do trabalho que a Organização Mundial de Saúde já reconhece, que tem como efeito uma incapacidade de lidar com as demandas do trabalho. E muito em particular, por causa do chefe imediato. Foi esse o tema do mestrado que eu estudei, o papel do chefe imediato na pressão e na performance da equipe. Então, nessa jornada, eu fui começando a trabalhar com empresas por uma necessidade. E me especializei, então, como eu falei, mestrado e doutorado, que são na área organizacional, não são na área médica. Fiz também um MBA em marketing, que me ajudou bastante nessa época, a tentar entender a dinâmica organizacional. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha com a gente, onde a Camila Reis faz parte dessa equipe, com pesquisadores, estudiosos, para tentar entender qual é a dinâmica de uma organização e, ao invés de trabalhar em cima de sintomas, que são demandas que vêm para nós, tentarmos entender a causa raiz de cada sintoma para que a atuação seja o mais breve possível, a mais eficaz possível, a mais profunda possível. O conceito de treinamento, aula, estudos, a gente deixou um pouco de lado esse caminho, porque a gente entendemos que o conteúdo hoje é bastante frequente, bastante disponível para as pessoas, mas conteúdo não muda uma organização. Nós entendemos que o desafio, Cristina, de uma organização, em particular para a RH, é como é que eu entendo o xadrez da organização, como é que eu mobilizo as alianças para que esse xadrez entre num patamar de mais relações e mais resultados. Então, essa é uma jornada muito atípica, mas tem sido hoje muito demandada, porque nesse momento, ainda mais com o Covid, temos uma explosão de demanda, né? Não tem ninguém que esteja muito normal hoje, né, Cristina?
Verdade, verdade. Estamos aqui num impacto que não esperávamos. Estávamos nos preparando para a mudança, nos estávamos preparando para a mudança tecnológica, mas verdadeiramente não estávamos à espera do impacto desse. E é nesse sentido que eu coloquei aqui umas questões que gostaria que partilhasse a sua experiência, o seu conhecimento, de forma a também poder aqui ajudar os diretores de recursos humanos, os líderes de pessoas, a poder gerir um pouco mais, de uma forma melhor, esta fase difícil. Porque não estamos falando só de uma mudança muito brusca, estamos falando que enfrentamos, de repente, uma situação da qual não estávamos à espera, que é exatamente o desconhecido, o isolamento, o confinamento, em que quebrou aqui as relações tão importantes no dia a dia da família e das empresas. Nesse sentido, queria colocar aqui 4 questões, eu não sei se poderia já avançar com uma dessas questões, ou se teria mais alguma questão a colocar, mais alguma introdução a colocar. Não, não, vamos lá, vamos às questões. Então, a pergunta que eu coloco é por que o contexto atual da crise, o que vivemos, esse estresse que vivemos é tão perigoso e diferente daquilo que já vivemos em outros momentos no nosso ambiente profissional ou no nosso ambiente social ou pessoal? Excelente pergunta, Cristina. Eu acho que essa pergunta ela tem uma abrangência que mostra o tamanho do problema, em particular, para profissionais de RH. Todos nós já passamos por crise de mercado, crises políticas, crises sociais, crises, às vezes, de dificuldade de produção, falta de matéria-prima, crises de pessoas, crises com sindicatos. Mas essa crise atual ela é multifacetada. Não é uma empresa, toda a economia. Não é um indivíduo, todos os indivíduos. Não é um mês, 7 meses de confinamento. Portugal um pouco mais. Então, você imagina que nós nunca passamos nada parecido com isso como organização. Ninguém de RH, ninguém de liderança tem parâmetros para analisar o que está acontecendo. Os estudos de psiquiatria falam que após 4 semanas de confinamento, 4 semanas, já há uma alteração no cérebro do indivíduo. O que acontece quando o ambiente fica tão instável? Nosso sistema biológico, neurológico, ele reage a estímulos, sem que você pense. É um automático. Toda vez que eu tenho uma ameaça, eu tenho uma descarga de hormônio no meu sangue, do cortisol, que me preparam para entender o que está acontecendo e reagir. Mas é um hormônio de curto prazo. Se eu tenho esse hormônio 1 semana, 2 semanas, 6 meses, esse cortisol tem efeitos na função normal do cérebro. E aonde que o cortisol sobe? Sobe quando? Eu tenho medo de pegar doença, tenho medo de contaminar alguém que eu amo, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de não dar conta de trabalhar, eu tenho medo do meu casamento ficar abalado porque há uma alteração no ambiente familiar depois de um tempo, eu tenho medo porque eu não conhecia tanto meus filhos assim, passava o dia inteiro fora e agora passo o dia inteiro com meus filhos e são seres estranhos, que fazem coisas estranhas que eu não sabia. Eu tenho muitos medos simultâneos. Então, esse aumento de medo, que aumenta o cortisol, ele reduz os meus hormônios sexuais, a minha libido, então a minha capacidade de conexão com as pessoas diminui meu interesse nas pessoas, a irritabilidade aumenta, a minha forma de pensar, a minha lucidez, a tomada de decisões fica alterada, porque eu não tenho a mesma clareza de como eu estava antes. É bem verdade, Cristina, que lá em janeiro, fevereiro, em março, a gente não estava normal, não estava tranquila a vida, né? Ah, estava normal, veio o Covid, acabou com tudo. Não era assim, já era uma loucura, muito pesado, já tinha muita agenda, muita correria, todo mundo no limite, e vem o Covid e fala, está brincando? Você está achando que é no limite? Agora você vê o que é limite. Então a gente tem aí um segundo estágio do foguete muito mais veloz, muito mais dramático, muito mais desafiador. Acredito, inclusive, que vai marcar o nome de uma geração Covid, geração pandemia, geração quarentena, porque toda uma geração está sendo impactada com essa experiência coletiva e é isso que dá o nome de uma geração, né? Uma experiência traumática coletiva, como foi o pós-guerra Baby Boomer, como foi na década de 60 com a geração X, a Y um pouco mais à frente e agora a geração Z e o Alpha, que são as crianças mais novas aí, como os filhos da Camila. Uma geração que está chegando com todo esse ambiente, isso marca a história e marca desenvolvimento. Então, os profissionais de RH precisam dar um passinho para trás e não olhar para sintomas. Ah, vamos fazer teleatendimento médico a pessoas que precisam de ajuda. Ok, mas o teleatendimento já chega num ponto lá na frente, lá avançado. Já aconteceu muita coisa. As pessoas têm medo de pedir ajuda. Vamos lembrar também, Cristina, que
No mundo inteiro, há um estigma com doenças psiquiátricas. Nas empresas não se fala dessa psiquiátrica. Você não pode falar, tenho depressão, estou tratando de uma ansiedade, estou tomando medicação controlada. Qualquer coisa que você coloque nessa linha tem uma sensação de que é um assunto que deixa a pessoa mais frágil, mais vulnerável. Então, há um estigma das empresas, da sociedade, e há um autoestigma, ou seja, a pessoa não busca o RH para pedir ajuda, e quando vai pedir ajuda já está bastante avançado o seu quadro de desorganização emocional e mental. Então, esse momento que ele está vivendo, ele é muito dramático para as empresas. Agora, para nós que trabalhamos com RH, é um ponto muito importante. O RH, em situações de crise, ele é fundamental ou irrelevante. Depende da postura do profissional de RH. Se eu consigo ler o que está acontecendo, antecipar para a minha liderança, mostrar o que vai acontecer quando eu forçar, por exemplo, um trabalho presencial, que eu vou ter uma demanda legal grande, uma demanda de absenteísmo grande, eu vou ter pessoas desequilibrando, porque o mundo delas não permite uma volta rápida para o presencial. Mas isso está acontecendo. Tem empresas que falam, não, trabalhar em casa é coisa que não é trabalho. Tem que estar todo mundo aqui dentro. São gestores com cabeças muito antigas que estão à frente de organizações poderosas e tomam posições que não consideram a necessidade das pessoas, sim o que ele acha, sem base, sem pesquisa, até porque a gente viu, e nossas pesquisas mostram isso, que a produtividade, por incrível que pareça, nesse contexto de confinamento, que não é home office, né? Você está em casa com filho, não é home office, é confinamento. Home office é quando o filho está na escola, está na creche, né? O maridão está aqui, a esposa está ali, você está lá sozinho na casa, coisa maravilhosa. Você trabalha... Agora, quando tem filho em casa, marido dividido sala com esposa para fazer... Fala mais baixo, fala você. Né? A internet caindo. Isso não é... É uma confusão. Isso é uma confusão. Você colocou aqui questões muito importantes em que o RH realmente tem que se focar, porque nós estávamos numa fase muito acelerada, muito de mudança de processo, muito trabalhando a liderança, muito trabalhando a mudança, mas muito aqui. E não chegava no ser humano. E eu acho que esta mudança também veio fazer com que as empresas se foquem verdadeiramente na pessoa, né? E volte, cada um é cada um. Não podemos tratar de uma forma muito linear. Não podemos tratar a mudança só no contexto global, né? Temos que voltar muito ao indivíduo. E eu acho que isso veio trazer aqui alterações bastante significantes dentro do contexto da empresa, de cima para baixo. Porque normalmente as mudanças impactam muito de baixo para cima, né? Uhum. E realmente você partilhou aqui coisas bastante interessantes que nos faz pensar e que acho que ajuda a área de recursos humanos a poder olhar um pouco mais para a empresa, primeiro a pessoa e depois melhorar o processo. Andávamos aqui muito otimizando tudo, otimizamos também demais as pessoas.